Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Detona Shop. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista e professor, e hoje nós vamos falar sobre megapixels, tanto o pixel sozinho quanto os megapixels, os milhões de pixels. Muita gente tem dúvida, e aí, é melhor uma câmera com mais megapixels ou menos? Como assim um smartphone tem 200 megapixels e uma câmera às vezes tem 24? Como essas coisas acontecem? Vamos falar um pouquinho dos pixels e dos megapixels. Primeiro, entendendo o que é o pixel. O pixel é a menor unidade de informação de uma imagem. É um pequeno, muito pequeno quadradinho. E esse quadradinho é formado de unidades que são os fotossensores, que captam as cores, o vermelho, o azul e o verde, para compor o conjunto de cores que a gente enxerga. Se uma câmera tem, por exemplo, 24 megapixels, o que significa isso? São 24 milhões dessas unidades, então 24 milhões de pixels são 24 megapixels. Vamos dar um exemplo, uma câmera que está aqui em cima da mesa, essa é uma Canon, a EOS R50. Ela tem justamente 24 megapixels, então são 24 milhões. Isso significa que existem 6.000 pontos na horizontal. Vamos mostrar aqui para vocês o sensor. Então a gente tem um sensor de captura de imagem aqui. Então na horizontal existem 6.000 pixels e na vertical 4.000 pixels. Quando a gente multiplica 6.000 por 4.000, a gente chega nesses 24 milhões de pixels. Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Para ter 24 milhões de pixels, vejam só, são 48 milhões de fotossensores, porque cada pixel é composto por 4 fotossensores, compondo as cores, como eu falei para vocês. Próximo passo para a gente entender, depois que a gente entende o que é um pixel, é compreender um pouco essa confusão com a resolução dos smartphones, porque existem smartphones hoje já com 200 megapixels. Será que um smartphone de 200 megapixels é melhor do que uma câmera com 24? Aí a gente precisa entender o tamanho do pixel e a influência disso na qualidade de imagem. Se eu tenho um sensor de captura de imagens maior, como acontece na câmera, e ao mesmo tempo que o sensor é maior, eu tenho uma menor quantidade de pixels, isso significa que cada pixel é bem maior em tamanho do que aquele pixelzinho lá do sensor de captura de imagens do smartphone. E quando eu tenho um pixel maior, ele está recebendo uma maior quantidade de luz. Se ele recebe uma maior quantidade de luz, e essa é a matéria-prima da fotografia e do vídeo, se ele recebe uma maior quantidade de luz, o sinal elétrico de dados que ele gera dentro da câmera é maior também. Poxa, se eu tenho mais luz, um melhor sinal, provavelmente isto significa, e realmente significa, que a qualidade de imagem gerada por um pixel de uma câmera fotográfica é melhor do que a qualidade de imagem gerada por um pixel de um smartphone. Por isso, nos smartphones há muita fotografia computacional, ou seja, precisa de muito processamento da imagem para chegar numa qualidade razoável, enquanto a câmera depende menos desse processamento para gerar uma qualidade interessante. Ciente de que um pixel menor pode ser uma vantagem porque ele recebe mais luz e tem uma qualidade então maior, a gente pode ir para uma outra dúvida, que é, tá bom, e se eu tenho uma câmera, por exemplo, duas câmeras full frame, uma tem 24 megapixels e a outra tem 45 megapixels. Num exemplo aqui de cabeça que eu posso dar para vocês, a Canon EOS R6 Mark II tem 24 megapixels e a Canon EOS R5 e a novíssima R5 Mark II, elas possuem 45 megapixels. Poxa, Armando, você falou aí que um pixel maior é melhor, então quer dizer que a R6 Mark II é melhor do que a R5 ou a R5 Mark II? Calma, que não é bem assim. Vamos detalhar um pouco mais. Quando a gente tem menos pixels numa imagem, como no caso da R6 versus R5, e a gente poderia falar de outros modelos. Sony A7 IV é uma câmera com 33 megapixels e a Sony A7R IV e a A7R5 possuem 61 megapixels. Todos esses modelos que eu estou citando são câmeras full frame. Então existem full frames de 20, 24, 30 megapixels, existem full frames de 45, 50, 61 megapixels. Se o pixel maior oferece melhor qualidade de imagem,
por que existem essas câmeras com mais megapixels? Então vamos pensar um pouquinho nas vantagens e desvantagens disso. Quando eu tenho menos pixels ou menos megapixels, eu terei um arquivo menor. Um arquivo menor é bom porque ocupa menos espaço no nosso disco no computador, nos uploads e downloads da vida, no backup dos dados. Então se você precisa fazer uma transmissão online de arquivos, um arquivo menor irá transmitir mais rápido. Isso apela, por exemplo, para um fotojornalista que está em campo fazendo o seu trabalho e precisa mandar as imagens para a redação, e aí uma imagem menor vai mais rápido. Por outro lado, uma maior quantidade de pixels pode apelar para um profissional que precisa de muita captação de detalhe, como um fotógrafo de moda, um fotógrafo de publicidade, um fotógrafo de grandes paisagens, que são esses tipos de cenas cheias de detalhes, cheias de texturas e que se beneficiam de uma quantidade maior de pixels ou de uma maior resolução de imagem. Então vocês vão vendo que conforme o uso, conforme a especialização, um ou outro caminho pode ser uma melhor ideia. Uma coisa que comumente é falada é que a câmera com menos megapixels terá também um menor ruído de imagem. E isso é verdade porque o pixel maior recebeu mais luz, portanto ele tem menos propensão a uma interferência, que é o ruído de imagem. Por outro lado, a câmera com mais megapixels, se a gente vai colocar na nossa conta o tratamento das imagens, mais pixels é mais matéria-prima para tratamento de imagens. Então, conforme o caso, uma opção ou outra é melhor. E aí você, conforme as suas necessidades, pode ter mais benefício de uma câmera com mais megapixels ou uma com menos megapixels. Vou dar alguns exemplos aqui que eu acho interessantes. Se alguém aí que está assistindo esse vídeo tem a fotografia como hobby, ou fotografa alguns eventos, mesmo que não profissionalmente, eventos familiares, por exemplo. Ou profissionalmente você é um fotógrafo da área de eventos sociais, eventos corporativos e também do fotojornalismo. Esses campos todos que eu estou falando podem tranquilamente trabalhar com a faixa dos 24 a 33 megapixels aí de modelos como R6 Mark II, a Canon EOS R3, também a Sony A7 IV, que estão aí todas nessa faixa que eu mencionei. Reparem que a Canon EOS R3 é uma câmera voltada para fotojornalismo e que tem 24 megapixels. A Sony A9, A9 Mark II, A9 Mark III, modelos de 24 megapixels voltados mais ao jornalismo. Ou seja, se a gente busca arquivos menores, mais velocidade para transmissão de dados, 24 megapixels resolve bem a nossa situação. Por outro lado, para quem é fotógrafo das áreas de publicidade, seja fotografia de produto, de moda, de arquitetura, tudo aquilo que cerca a publicidade, porque geralmente tem muita captação de detalhe e a máxima qualidade de imagem possível, e aí também não tem essa pressa toda para transmitir um arquivo, porque o arquivo vai passar por pós-produção, edição, até chegar no resultado final de uma campanha publicitária. Então tudo aquilo que cerca a publicidade, geralmente estamos falando de arquivos de maior resolução, portanto 45, 50, 61 megapixels são ideais. E para você, o que é ideal? Qual é a quantidade de megapixels que resolve bem para você? Coloca aí nos comentários para a gente ir conversando. Se você tem alguma dúvida sobre isso, qual é a câmera ideal para você, dá uma conversada com o atendimento aqui da Detona Shop, porque eu tenho certeza que eles poderão tirar a sua dúvida e recomendar o equipamento ideal para a sua necessidade. É isso por enquanto, eu sou Armando Vernalha Júnior, este é o canal da Detona Shop e a gente se vê num próximo vídeo. Até lá!